Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Polícia Federal concluiu que Lula, Dilma e Mercadante agiram para obstruir a justiça. No Rio de Janeiro, um protesto contra a privatização da Companhia de Água e Esgoto terminou com confronto entre manifestantes e policiais e 18 pessoas detidas. Você confere os detalhes agora com a gente aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente começa falando justamente da situação no Rio de Janeiro, porque hoje uma manifestação contra a privatização da Companhia de Água e Esgoto do Rio, a SEDAI, terminou em confronto de manifestantes com a polícia e 18 pessoas foram detidas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje o texto base da proposta. Quem tem os detalhes para a gente é Alessandra Lago. Boa noite. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou pela manhã a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Foram 41 votos a favor e 28 contra. A privatização da SEDAI é uma das exigências do Plano de Recuperação Fiscal do Estado. O acordo feito com o governo federal prevê a suspensão de pagamentos de dívidas e o empréstimo de 3 bilhões e meio de reais, dinheiro para tentar equilibrar as contas do Estado, que vive uma grave situação financeira. O texto, votado hoje pelos deputados estaduais, foi a proposta inicial, sem as 211 emendas sugeridas pelos parlamentares ao longo das discussões. A LERJ ainda vai discutir e votar destaques do projeto nos próximos dias. A votação de hoje surpreendeu a oposição, que vai tentar reverter a decisão e não descarta recorrer à justiça. Já os servidores da SEDAI entraram em greve na meia-noite desta segunda-feira. Eles fizeram um protesto em frente à LERJ e seguiram para a sede da companhia, a poucos quilômetros daqui do Palácio Tiradentes. E foi nesse protesto justamente que terminou ocorrendo esse confronto que resultou em 18 pessoas detidas. A respeito desta recuperação fiscal dos estados, como a Alessandra ressaltou, a privatização da SEDAI é uma das contrapartidas que o governo federal apresenta aí para dar esse socorro financeiro aos estados em crise. E hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, justamente para discutir esse novo projeto de recuperação dos estados. Depois da reunião, Rodrigo Maia conversou com a imprensa e disse que o Congresso votará a proposta com urgência, assim, votará o mais rapidamente possível se houver, de fato, esse compromisso de contrapartida dos estados. O que há de cobrança exatamente da União em relação às unidades da federação é de que haja um comprometimento dos governos estaduais para que, além de não gastar mais, adotem medidas para tentar melhorar o caixa nos estados. A gente lembra que no final do ano passado houve aquela votação também de um projeto para recuperação, ajuda financeira para os estados. Mas aí aqui no Congresso Nacional o texto terminou sofrendo algumas alterações e dessas alterações as contrapartidas terminaram sendo jogadas fora do texto. Agora a gente vai diretamente falar ainda de contas dos estados, porque a gente lembra que uma das propostas para melhorar o caixa dos estados é com base no dinheiro arrecadado de repatriação. Vocês sabem quem é a nossa repórter especial de repatriação, Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Na semana passada, Mariana, inclusive os governadores estiveram aqui no Congresso Nacional e fizeram apelo para essa recuperação fiscal. Boa noite. Boa noite. Pediram socorro mais uma vez ao Congresso e conseguiram, né? Na semana passada, a Câmara aprovou rapidamente o projeto que reabre o prazo para a repatriação de dinheiro que foi enviado ao exterior em sonegação fiscal à Receita Federal. Bom, agora esse projeto está no Senado, vai ser votado essa semana em definitivo e aí em 120 dias esse prazo vai ser reaberto. Uma explicação rápida, Rosiane, do que significa isso. Essa repatriação é uma
a possibilidade de que as pessoas que enviaram dinheiro ao exterior sem declarar a Receita Federal possam regularizar esse dinheiro e se livrar das devidas punições relacionadas a isso, mediante o pagamento de imposto de renda e multa. Bom, o texto aprovado aqui na Câmara prevê uma multa de 20% sobre o valor e imposto de 15%. Então, agora, esse texto vai ser votado pelos senadores e a expectativa é que isso seja aprovado, porque aí uma parte desse dinheiro arrecadado vai para os fundos de participação dos estados e dos municípios. E é um texto, Mariana, que ficou com aquela polêmica, né? Você já falou que algumas vezes que é sobre se os parentes também dos políticos poderão ser beneficiados com a medida. No texto do Senado, tinha ficado uma omissão em relação a isso, então os parentes de políticos acabavam podendo fazer a repatriação. O texto da Câmara prevê que eles não vão poder. Hoje, o líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, disse que considera isso ilegal e inconstitucional por se tratar de uma diferenciação que não se justifica. Mas a tendência é que, para evitar que dinheiro de corrupção enviado ao exterior seja repatriado e regularizado por meio desses parentes, a tendência é que os senadores mantenham essa proibição dos parentes no texto. Mas vamos ver aí na hora da votação como vai ficar. Agora não é a única pauta de relevância, de fato, né, de peso no Senado Federal esta semana. Uma das principais pautas da semana não é no plenário, ou vai para o plenário também, mas primeiro vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a sabatina de Alexandre de Moraes. Tem novidades sobre isso? Então, a sabatina está marcada para ocorrer amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, e aí, tradicionalmente, logo em seguida da sabatina, se vota o nome do indicado na própria comissão, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, já disse que pretende levar no mesmo dia para o plenário a votação. Hoje, um grupo de estudantes esteve no Senado do Centro Acadêmico da Universidade de São Paulo e apresentaram uma nota de repúdio à indicação de Moraes por suas posições políticas. Vamos ouvir um pouco do que disse Paula Mazzucchi, presidente do Centro Acadêmico da Universidade de São Paulo. Pela reputação dele, que a gente acredita não ser libada para o cargo. A gente já viu a postura dele diante de outros cargos que ele ocupou, como a Secretaria de Segurança de São Paulo, o Ministério da Justiça. Diante desses cargos, ele mostrou desrespeito a direitos fundamentais, a direitos humanos. A PM de São Paulo é uma das mais truculentas. Em atos, a PM era muito repressiva. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário, recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. Essa foi Paula Mazzucchi, presidente do Centro Acadêmico da Universidade de São Paulo. O líder do governo, Romero Jucá, falou sobre a possibilidade de sabatina, ou melhor dizendo, sobre a sabatina de Alexandre de Moraes, e disse que ele vai responder às perguntas difíceis que são tradicionais numa sabatina e que o desempenho dele é que vai depender de ele estar preparado para isso. Ele acredita que ele vai estar sim. Vamos ouvir o que disse Romero Jucá hoje. A expectativa é que haja uma sabatina longa, né? Alguns setores do Senado tenderão, a gente espera isso, tenderão a querer politizar o debate, é natural, faz parte, né? Quem quer ser ministro do Supremo tem que estar preparado para tudo isso, né? Acredito que a indicação do ministro Alexandre de Moraes é uma indicação de alguém extremamente preparado, que tem uma base jurídica muito forte. Vamos fazer a sabatina e, a partir daí, votar no plenário. É isso, Rosiane. A oposição já disse que não vai usar uma estratégia de prolongar muito a sabatina, não, que pretende ser bem objetiva nas perguntas para Alexandre de Moraes. Vamos ver aí quanto tempo vai durar essa sabatina. Porque geralmente essas sabatinas são longas. Já teve sabatina até que começou num dia e foi terminar depois, né, em outro dia, em outro momento. Agora, olha, outra pauta importante aqui no Congresso Nacional, neste caso especificamente aqui na Câmara dos Deputados, onde a gente está agora, é a agenda das reformas da Previdência e trabalhista. São essas agendas, né, das duas reformas. Só que hoje o relator da reforma da Previdência teve reunião lá em São Paulo com representantes da Força Sindical para discutir o assunto. Quem tem os detalhes para a gente é Sara Kines. Boa noite.
Boa noite, Rosiane. O encontro reuniu sindicalistas na sede da Força Sindical em São Paulo. O relator Arthur Maia destacou que vai defender o fim das isenções para organizações filantrópicas, como universidades e OCIPs, e também o fim de vantagens para o setor de exportação do agronegócio. Ele afirmou ainda que vai rever a forma de arrecadação para a previdência de micro e pequenas empresas vinculadas ao Simples Nacional. O relator disse que é contra aposentadorias precoces na casa dos 50 anos. Existem privilegiados que têm se aposentado com 40, 45, 50 anos. Isso é a realidade daqueles que têm algum tipo de privilégio. O grande mérito dessa reforma é trazer todos para uma condição idêntica. Olha, só trocando aí o nome da repórter, me desculpa, mas a informação foi da Aline, da redação de São Paulo. Agora a gente vai conferir informações na redação da Agência Brasil, aqui em Brasília, com a editora Carolina Pimentel. Quais são os destaques do momento? Carolina, boa noite. Boa noite, Rosiane. O Supremo Tribunal Federal deve julgar no dia 2 de março se é válida uma lei de Minas Gerais que impede o governador do estado de responder a uma ação penal sem autorização da Assembleia Legislativa. A decisão que for tomada pelo STF vai valer para o atual governador, Fernando Pimentel, que é investigado na Operação Acrônimo da Polícia Federal. Esse processo estava suspenso no STF desde dezembro do ano passado por um pedido de vista feito pelo ministro Teori Zavascki. Agora, com a morte do ministro em janeiro deste ano, o julgamento da ação vai ser retomado a pedido do DEM, o partido que entrou com a ação e argumenta que essa norma de Minas Gerais é inconstitucional. Até o momento, votaram pela anulação dessa lei o então relator, o ministro Edson Fachin, e o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora vamos falar de FGTS. Começou a valer hoje o novo limite para a compra de imóveis com recursos do FGTS. Até o dia 31 de dezembro deste ano, o trabalhador vai poder financiar imóvel de até R$1,5 milhão usando os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O novo teto vale para todas as regiões do país. E o Ministério do Planejamento informou que essa medida vai ampliar o acesso a taxa de juros menores e também vai possibilitar a movimentação dos recursos do fundo para o pagamento das prestações do financiamento. Agora, uma notícia de Curitiba. Um princípio de incêndio foi registrado na madrugada de hoje em uma das salas do subsolo da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde estão concentradas as investigações da Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, o fogo foi controlado rapidamente, não houve prejuízo aos trabalhos da Operação Lava Jato e também nenhum preso foi atingido. Mas o expediente na Superintendência em Curitiba foi suspenso nesta segunda-feira. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Vamos agora lá no estúdio da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves, porque hoje teve depoimento novo naquele processo que investiga no Tribunal Superior Eleitoral suspeitas de irregularidades na chapa Dilma Temer. Jéssica, boa noite. Quais são as novidades? Boa noite, Rosiane, você e a todos. Os donos das gráficas contratadas pela chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014 foram ouvidos hoje em São Paulo. Eles prestaram depoimento no processo que pede a cassação da chapa por abuso de poder político e econômico. As oitivas terminaram por volta das 4h30 da tarde. O dono do Grupo Focal, Carlos Cortegoso, foi o último a deixar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Grupo Focal, que recebeu R$24 milhões para realizar eventos, comícios e serviços gráficos para a campanha eleitoral da chapa Dilma Temer, é acusado de ter recebido pagamentos indevidos pelo trabalho. Também foram ouvidos os donos da gráfica Rede Segue, Rogério e Rodrigo Zanardo, que receberam R$6 milhões para a campanha. Foram mais de 6 horas de depoimento e os empresários deixaram o tribunal sem falar com os jornalistas. Já os advogados de defesa da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer disseram que os depoimentos comprovaram que os serviços foram prestados e que está na hora de encerrar o processo. O TSE ainda vai marcar o depoimento do empresário Beckenbauer Rivelino, dono da gráfica VTPB, que mora em Campo Limpo, no interior de Minas Gerais. A ação contra a chapa Dilma Temer foi aberta pelo PSDB em 2015, logo depois de o TSE ter aprovado as contas da campanha da chapa vencedora. Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, um relatório da Polícia Federal concluiu que os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e também o ex-ministro Aloysio Mercadante agiram para obstruir a justiça na Operação Lava Jato. A suspeita é de que Lula foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil em março de 2016 para garantir o foro privilegiado em investigações. Em documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o delegado Marlon Oliveira Cajado dos Santos sustenta que o conjunto de provas é suficiente para denunciar os envolvidos. O inquérito tramita em segredo de justiça. A informação do relatório foi divulgada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Brasil. E nossa reportagem, obviamente, foi buscar também o posicionamento dos três. Mariana Jungmann está aqui ao meu lado e já houve manifestação, né, Mariana, em relação a esse relatório. Sim, Rosiane, do advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, ele divulgou uma nota na qual ele diz que é desprovido de qualquer fundamento jurídico a conclusão do delegado de que houve aí suficientes indícios de materialidade e autoria da prática de crime de obstrução da justiça. O advogado do ex-presidente Lula lembra que na última semana houve uma decisão do ministro Celso de Mello considerando que a indicação para cargo de ministro não configura obstrução de justiça. E aí diz que registra-se que carece de fundamento igualmente a outra acusação contra Lula de obstrução da justiça, aquela relativa à suposta compra de silêncio de Nestor Cerveró, e os depoimentos colhidos nessa ação têm exposto a fragilidade da tese, principalmente considerando que o próprio Nestor Cerveró desmentiu qualquer ação do ex-presidente no sentido de retardar sua delação. Por fim, a nota de Cristiano Zanin conclui dizendo que espera que o STF rejeite a proposta do citado agente policial e aplique em relação a Lula o mesmo entendimento que é destinado aos demais jurisdicionados. A gente tentou também, Rosiane, uma posição da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-ministro Aloysio Mercadante, mas nós ainda não obtivemos retorno da parte deles. Então, em outros noticiários, tanto da TV Brasil quanto da Rádio Nacional e da Agência Brasil, tão logo eles se manifestem, vocês podem conferir essas manifestações. E se chegar ainda a tempo aqui no jornal, a gente também traz imediatamente a informação para você. E no próximo bloco você vai ter informações sobre a atuação da Força Nacional, que vai ter período ampliado, expandido aí em alguns estados. É daqui a pouquinho, a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já vai diretamente para a redação da Agência Brasil conferir com a editora Carolina Pimentel informações sobre a atuação da Força Nacional, que vai ter o período ampliado em alguns estados. Carolina. Rosiane, a Força Nacional vai reforçar a segurança no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e em Sergipe, atuando aí dentro dos objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública. Esses 3 estados foram escolhidos pelo Ministério da Justiça para o início da implantação do plano. Os agentes da Força Nacional vão ficar nos 3 estados por 180 dias. Esse prazo pode ser prorrogado e os agentes vão trabalhar principalmente para reduzir assassinatos, violência contra a mulher e combate ao tráfico de drogas. Já no Espírito Santo, a Corregedoria Nacional de Justiça iniciou hoje uma inspeção no Tribunal de Justiça do Estado. Essa inspeção vai até sexta-feira, quando um grupo de servidores públicos vai recolher e analisar documentos e informações nos setores administrativos e também nos núcleos judiciais da Justiça Comum, de 1º e 2º graus. A Corregedoria já fez esse tipo de inspeção em outros estados no ano passado, em Sergipe e no Piauí. Rosiane. E agora eu volto a conversar aqui no Congresso Nacional com Mariana Jungmann, que está ao meu lado, desta vez para falar ainda sobre aquela questão das propostas de combate à corrupção. A gente detalhou o vai e vem dessa história na semana passada, né, Mariana? Porque havia decisão judicial para que fosse devolvida a proposta. O Senado finalmente devolveu para a Câmara dos Deputados e hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre o assunto.
Pois é, ninguém sabe muito bem o que fazer a partir de agora, porque o projeto foi devolvido para a Câmara, porque havia vícios na sua tramitação, por se tratar de um projeto de iniciativa popular, que tem que ter uma tramitação especial para ele. Bom, então, agora o presidente da Câmara disse que o primeiro passo dele vai ser cobrar a checagem, ele pediu a checagem dos 2 milhões de assinaturas desse projeto de lei para saber aí se elas estão corretas e aí a partir daí consultar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para saber como é que deve ser a tramitação dele corretamente. Então, vamos ouvir o que disse hoje Rodrigo Maia sobre isso. Junto com o TSE, nós vamos tentar produzir um texto, um projeto de lei que regulamente de forma efetiva daqui para frente, né, qual cartório, se é no cartório eleitoral, de que forma que nos próximos projetos nós tenhamos vamos dizer assim, uma confirmação de assinatura mais segura do que a colocada. O que a gente também não pode é jogar toda a mobilização que foi feita por água abaixo, porque também ninguém sabia que chegaríamos à situação que nós chegamos, mas a única coisa que a gente vai fazer, e foi o combinado, é fazer a checagem formal das assinaturas e depois retomar o rito do projeto no ponto onde ele parou. Pois é, o líder do PSOL aqui na Câmara, o deputado Glauber Braga, também falou sobre isso e disse que realmente há aí dúvidas em relação a essa questão da tramitação de projetos de iniciativa popular, que é preciso regulamentar melhor isso aí. Vamos ouvir o que disse Glauber Braga. Existe um histórico já de propostas de iniciativa popular, elas serem encampadas por parlamentares para que elas comecem a tramitar. Eu considero que isso é o ideal, que é o melhor caminho. Não, o melhor caminho é poder fazer avaliação de cada uma das assinaturas, de propostas que tramitam na Comissão de Legislação Participativa, para que venha com respaldo popular de fato e que ela não seja encampada por deputado, para ter o peso da sociedade nessas assinaturas. O Legislativo tem que criar os mecanismos para que assinaturas sejam conferidas. Se está na regra, se está na lei, se está na Constituição, os mecanismos têm que ser criados para que um cumprimento seja dado. Vamos aí com duas polêmicas envolvendo esse projeto, Rosiane. A primeira, direcionada diretamente nas medidas que foram aprovadas na Câmara de combate à corrupção, que já levantaram ali muita polêmica na época. E a segunda, com relação a projetos de iniciativa popular, porque checar 2 milhões de assinaturas não é um trabalho fácil. E aí agora a gente tem aí uma outra questão a ser resolvida com relação a isso, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E olha, hoje o presidente da República, Michel Temer, participou em São Paulo do lançamento de um plano na área de agricultura. Quem tem os detalhes do AgroMais pra gente é a repórter Sara Kines, diretamente de São Paulo. Agora sim, Sara Kines. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O AgroMais SP busca diminuir a burocracia no setor agropecuário e incentivar as exportações. O presidente Michel Temer esteve no lançamento e se mostrou otimista com o impulso que o setor agrícola pode dar para o crescimento econômico. Ele acredita que em 5 anos, a participação dessa área no mercado mundial deve aumentar de 7% para 10%. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou que a pasta recebeu até agora 400 demandas, das quais já foram atendidas cerca de 300. Entre elas, está a questão dos rótulos de produtos que exigiam a presença física dos empreendedores para a liberação. Agora, os pedidos e as autorizações são feitos por um programa online. Outro exemplo é o da temperatura interna dos alimentos embalados, que tinham que ser mantidos a 18 graus negativos e que agora passou para o padrão de outros países, que é de 12 graus negativos. Blairo Maggi disse que o governo pretende ampliar as negociações com o México, aproveitando o espaço que está sendo deixado pela política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Neste evento, o presidente Temer disse que a participação agrícola no mercado mundial deve aumentar acima da meta. Foi esse o tom do otimismo manifestado hoje pelo presidente. Agora a gente volta lá ao estúdio da Rádio Nacional para saber informações de Jéssica Gonçalves sobre educação.
Pois é, Rosiane, já está disponível o resultado da segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Quem foi selecionado deve comprovar as informações que foram preenchidas na inscrição até sexta-feira. Para isso, os candidatos precisam verificar na instituição de ensino os horários e o local onde os dados serão apresentados. Quem não comprovar as informações vai ser automaticamente reprovado. O estudante que não foi selecionado nas duas primeiras chamadas pode participar da lista de espera entre os dias 7 e 8 de março. A lista vai estar à disposição das instituições de ensino com a classificação dos estudantes por curso e turno, segundo a nota que eles tiraram no Enem do ano passado. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em universidades privadas. É preciso ter alcançado, no mínimo, 450 pontos no Enem. Além disso, o candidato tem que comprovar a renda familiar de até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral e de até 3 salários para a bolsa parcial. Para saber mais, basta acessar siteprouni.mec.gov.br. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, uma última notícia que chega aqui para mim agora e que já está disponível no site da Agência Brasil é que a decisão de cassação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do vice foi publicada no Diário Oficial da Justiça. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro de cassar o mandato do governador e do vice foi publicada na edição de hoje. Os dois foram cassados por abuso de poder econômico e político pelo plenário do tribunal numa sessão no dia 8 deste mês e podem permanecer no cargo até o julgamento do caso pelo TSE. E eles já disseram que vão recorrer da decisão. A gente lembra que os detalhes, inclusive sobre o que dizem, argumentam o governador e o vice, tudo está lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Com essas informações eu encerro o jornal hoje. Boa noite a você, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Até amanhã.